Capítulo 3 de Efésios, verso 14. Eu vou ler do 14 ao 21. Acompanhe atentamente a leitura, a exposição, porque é a palavra de Deus, amém? Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Irmãos, nós estamos diante de um texto, como eu já disse, que certamente vão me faltar palavras para expor, porque ele é o ponto alto, ou o ponto mais alto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E olha que a gente já passou por coisa incrível aqui. Capítulo 1, capítulo 2, o início do capítulo 3 até o verso 13, como nós vimos na semana passada, Paulo vai num crescente, subindo degrau após degrau, nos levando a verdades que são de arrebatar mente e coração. Eu oro mesmo para que você, ao término dessa noite, busque lembrar aqueles que puderam acompanhar aquilo que já foi exposto nessa carta, e aqueles que não puderam acompanhar todas as exposições, mas que você esteja o tempo todo com a tua mente em Deus, com o teu coração em Deus, pedindo para que o Senhor vai cravando no teu coração aquilo que for sendo dito aqui. Nós estamos no ponto mais alto da carta. Eu optei por dar o tema dessa exposição por a oração mais ousada da história. É simplesmente isso que acontece aqui. Eu sinceramente não acredito que alguma outra oração foi tão ousada e bíblica quanto essa aqui. É isso que eu quero ver com você. Paulo faz a oração mais ousada da história. E Paulo tem uma ousadia que poucos na história tiveram. Há um tempo atrás, acho que hoje ainda acontece isso, houve um tempo em que alguns pregadores diziam que para você ser ousado na pregação, você deveria colocar Deus na parede e dizer para Deus o seguinte: eu determino que isso aconteça na minha vida, eu decreto isso, eu ordeno agora. E muitos talvez te ensinaram que isso é ser ousado na oração. Com Paulo nós vamos entender que isso não é ousadia, isso é prepotência, arrogância e ignorância quanto a quem é Deus. Deus não é um ser que pela oração se sujeita à sua vontade. Deus é um ser que através da oração te dá o privilégio de provar da soberania dEle, do cuidado dEle, da presença dEle, da intimidade dEle. Para isso que serve a oração. Nós vamos ver com Paulo aqui que a oração, ela não é um meio através do qual você demonstra poder. A oração é um meio através do qual você demonstra o quanto é fraco e confiante em um Deus de poder. O primeiro texto que nós lemos aqui, em Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com Paulo, nós aprendemos que quem decreta e determina é Deus. O nosso papel é suplicar diante dele, clamar pelo seu favor. Quem suplica, como Paulo está dizendo aqui, é aquele que se vê completamente sem recursos e totalmente dependente do favor desse que ele busca com a súplica. Para Paulo, isso é oração. Para Paulo, orar de forma ousada é conhecer o Deus da Escritura, se render diante dele, suplicar diante dele, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes dele. E com um detalhe que não pode faltar. Paulo diz, com ações de graças. É você trazer diante dos seus pedidos tudo aquilo que Deus já fez. É você orar pedindo sem esquecer de tudo que Ele já te deu. Isso é a oração ousada de Paulo. Paulo aqui, eu digo que é a oração mais ousada que já foi feita. Alguns comentaristas dizem que é como se Paulo visse a altura do monte e dissesse, vou escalar mesmo assim. Paulo está pedindo coisas aqui, irmãos, que são, talvez, jamais passou pela sua cabeça pedir. Paulo está pedindo aqui, pela plenitude de Deus no crente. Nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o que é isso. A plenitude de Deus, quem é Deus, a sua totalidade, o crente provando dessa totalidade. Paulo está pedindo aqui, para que você conheça aquilo que não pode ser conhecido. É isso que você vai ver ele pedindo aqui. Paulo está se dirigindo aqui ao Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós podíamos pedir ou pensar. Paulo é ousado. Essas palavras que Paulo usa, essas expressões aqui, nos levam a pensar, será que em algum momento da nossa vida nós experimentamos isso? Eu quero que você faça esse questionamento durante a exposição. Será que em algum momento eu experimentei isso que Paulo está orando para que os cristãos de Éfeso experimentem? E ainda, será que em algum momento eu sequer pedi isso que Paulo está pedindo em favor dos cristãos de Éfeso? Se é que pelo menos eu desejei isso que ele está pedindo aqui? Vamos ver o que esse homem pede. Esse texto de Efésios, que vai do verso 14 até o verso 21, eu divido ele em 3 partes para facilitar o nosso entendimento. A primeira parte, no verso 14, Paulo mostra o que o motiva a orar. Por que ele ora? A segunda parte, que está no versos 16 até 19, Paulo apresenta pelo que ele ora. Qual que é o conteúdo da sua oração? E a terceira parte, dos versos 20 e 21, Paulo conclui a oração mostrando a quem ele ora. Esses 3 pontos que eu quero ver com você aqui nessa noite. Primeiro deles, então, por que Paulo ora? O que leva Paulo a orar? Olha comigo o verso 14. Paulo vai dizer assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quando Paulo diz, por causa disso, eu dobro os meus joelhos, essa é a expressão no original, por causa disso eu dobro os meus joelhos diante de Deus, diante do Pai, a gente precisa perguntar, olha, por que razão? Por causa do que ele ora? Quando ele diz, por essa causa eu oro, ele está pensando em tudo aquilo que ele disse até agora. Tudo aquilo que nós já expomos aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 13 da semana passada. É como se Paulo pensasse em tudo que Deus o revelou, e isso o levasse a orar. No capítulo 1, dos versos de 3 a 14, Paulo vem louvando a Deus, bendizendo a Deus num fôlego só. Do verso 3 ao verso 14, Paulo respira fundo e começa a exaltar a Deus Pai, pelo fato do Deus Pai ter eleito e predestinado a sua igreja, o seu povo. Ele vai louvar o Deus Filho pelo fato de Cristo ter redimido, perdoado o seu povo. Ele vai louvar o Espírito Santo pelo fato do Espírito Santo garantir,
ser o penhor, o selo de que cada um desses, que foram eleitos, predestinados, redimidos e perdoados, cheguem até o final. Depois, no versos 15 até o verso 23 do capítulo 1, Paulo ora para que a igreja entenda, isso que o leva a orar, para que a igreja entenda o quanto isso é precioso. No capítulo 2, Paulo vai mostrar por que a salvação da igreja é uma atitude soberana e unilateral da parte de Deus. O que significa isso? No capítulo 2, Paulo vai mostrar por que o homem não participa da sua salvação. Porque nos versos de 1 a 3 ele vai dizer que o homem é naturalmente morto espiritualmente, escravo do mundo, de Satanás e do pecado, e naturalmente condenado. Versos de 1 a 3 do capítulo 2. É por isso, ele escreve isso para dizer, exatamente por isso que Deus teve que salvar a igreja. Deus teve que salvar o pecador, porque se fosse deixar pelo pecador, ele jamais se salvaria. No capítulo 2, lá nos versos 4 até o verso 10, Paulo mostra o que foi que Deus fez para mudar a nossa realidade, agindo com misericórdia, amor e graça. Se não fosse misericórdia, amor e graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Essa é a ideia. No capítulo 2, dos versos de 1 até 22, 11 a 22, Paulo vai dar um exemplo visível disso, mostrando que a cruz de Cristo elimina aquela barreira de separação que existia entre judeus e gentios. E mais, que a cruz de Cristo elimina a barreira de separação que existia entre nós e Deus. A partir do capítulo 3, Paulo começa a narrar o mistério de Cristo, que a gente viu aí há 2 semanas. Ele vai dizer que o mistério de Cristo, que estava escondido no Antigo Testamento, foi plenamente revelado aos homens através dos apóstolos, e que ele, Paulo e os apóstolos, foram feitos dispenseiros, foram feitos servos desse evangelho que ele pregava com a própria vida. É isso que ele está tratando até aqui. Quando a gente entra nessa parte agora, que é o verso 14 do capítulo 3, é como se Paulo parasse, meditasse em tudo aquilo que Deus revelou para ele, e dissesse o seguinte: olha, não dá para fazer outra coisa a não ser orar. É muita riqueza essa revelação de Deus, que não dá para continuar apenas com o intelecto humano. O intelecto humano não é suficiente para compreender a gloriosa situação em que a igreja foi colocada agora pelo Evangelho. Então é como se ele parasse de escrever, pega a pena, coloca lá no tinteiro dele, dobra o joelho e começa a orar, pedindo para que Deus o ajude, para que Deus ajude a igreja a compreender a riqueza de tudo aquilo que ele está escrevendo. Eu espero que essa seja a tua postura nessa noite. Se ver como Paulo, existem conteúdos da Sagrada Escritura que não nos resta outra coisa a fazer, a não ser dobrar o nosso joelho e pedir: Senhor, ajuda a nós enxergarmos a beleza da Tua Palavra. Muitas vezes nós negligenciamos a Bíblia porque nós não enxergamos o valor que ela tem. Muitas vezes nós negligenciamos a oportunidade de conhecer a Sagrada Escritura pelo simples fato de estarmos com os olhos vendados para a beleza desse livro. Quando Paulo ora para que a igreja contemple as riquezas da palavra de Deus, isso já é um alerta para cada um de nós. Todo cristão comprometido com Jesus Cristo deve almejar com a própria vida se aproximar desse livro aqui com temor e tremor, para enxergar a beleza de Deus através dele. Se as páginas da Sagrada Escritura é algo que não te encanta, é algo que não te atrai, eu preciso te dizer uma coisa:
você ainda não experimentou o que é a glória de Jesus Cristo. Jesus, o Verbo vivo, encarnado, que se apresenta diante dos homens, a expressão mais pura e plena da palavra de Deus. Se aproximar desse livro é algo que não encanta o teu coração, deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem muita estrada para a gente caminhar. Você apenas molhou o pé. A vida cristã é comparada, irmãos, a um grande oceano, imenso oceano, em que Paulo agora se vê diante desse imenso oceano, buscando as profundezas de Deus. Infelizmente, a maioria de nós se contenta em molhar a sola do pé nessas águas. E passa a maior parte da vida, ou toda parte da vida, apenas com os pés molhados, sem jamais experimentar a profundidade da Escritura. Paulo é levado a orar, porque ele se encanta com a beleza daquilo que Deus o revelou. Por isso ele ora. Amém? Agora eu quero ver com vocês. Então, Paulo ora por isso, já respondi a primeira pergunta. Por que Paulo ora? Ele se encanta com a revelação do mistério de Cristo, que é o Evangelho, e se dobra, coloca de joelho. E a segunda pergunta agora é: qual é o conteúdo da oração do apóstolo? Para que ele ora? O que ele pede? Quando você for vendo comigo, o que Paulo está pedindo nessa oração, eu gostaria que você pensasse o seguinte: será que eu já pedi por isso? Será que quando eu dobro o meu joelho para orar diante de Deus, é isso que eu peço? Vamos ver. O que Paulo pede? Primeira coisa que Paulo pede aqui é por fortalecimento. Verso 16. Acompanha aí. Paulo está pedindo pelo fortalecimento dos cristãos, dizendo o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele ora, esse é o primeiro pedido que ele faz diante de Deus: sejais fortalecidos. Algo interessante acontece aqui. Paulo não pede para que as circunstâncias sejam mudadas. Paulo não pede para que as dificuldades da vida sejam amenizadas. Ele pede para que os cristãos sejam fortalecidos para cada dificuldade. Ele não pede que Deus mude as circunstâncias, mas que nos dê forças para passar pelas circunstâncias. Você precisa lembrar o que está acontecendo aqui. Paulo está preso quando escreve a carta. Ele escreve a carta da prisão. E isso poderia ser motivo de desânimo e de perturbação para os cristãos de Éfeso. Se você olhar para a tua Bíblia aí, no verso 13 do capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Perceba, Paulo está dizendo o seguinte: olha, peço a vocês que vocês não desfaleçam, não desanimem, não fiquem pelo caminho, por causa das minhas tribulações. Paulo está vivendo uma vida atribulada aqui. Por amor ao Evangelho, ele está preso em Roma. Por pregar Jesus Cristo, ele foi levado como prisioneiro para Roma. De lá ele escreve a carta. Essa igreja poderia estar angustiada pelo fato de seu pastor estar preso. Ambos estão vivendo angústias aqui. E percebe que Paulo não vai dizer o seguinte: Senhor, eu oro a Ti, Senhor, para que esses dias fiquem mais leves. Eu oro ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor quebre as cadeias. Você não vai ver Paulo dizendo o seguinte: Senhor, eu determino que esses romanos me libertem. Não, você vai ver ele pedindo assim: Senhor, nos fortalece para passar por essas circunstâncias.
Paulo pede por fortalecimento. Esse fortalecimento aqui viria através de tudo isso que eles estavam ouvindo. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 2 de Efésios, capítulo 3 até aqui de Efésios, eram substância espiritual para aquela igreja. Paulo está dizendo o seguinte: pela palavra de Deus virá o fortalecimento que o povo de Deus precisa. Por outro lado, irmãos, não espere estar de pé, não espere ter a sua fé fortalecida se não tiver palavra de Deus. Esquece. Não há fé fortalecida sem palavra de Deus. O fortalecimento que o Senhor providenciaria, e Paulo sabe disso, para a sua igreja, é através de tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Por isso que ele vai dizer o seguinte: mediante o seu espírito no homem interior. Final do verso 16. Paulo está pedindo: fortaleça os cristãos de Éfeso pelo seu espírito, fortalecendo o homem interior deles. Quando Paulo pede para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo, a gente precisa entender como que Paulo entende do que significa ser um homem cheio do Espírito Santo. Você já viu essa expressão? Aquele homem ali é uma bênção. Por que ele é uma bênção? Porque ele é cheio do Espírito Santo. E como é que você sabe? Quais são as evidências de que esse homem é cheio do Espírito Santo? Quando Paulo pede pelo fortalecimento da igreja, perceba, ele está falando com quem é crente. Ele já parte do pressuposto, ele parte do ponto de que esses homens são convertidos. Não está falando com incrédulo. Ele está falando com pessoas que já têm o Espírito Santo. Ele está falando com pessoas que já foram batizadas, que já professaram fé em Jesus Cristo. O que ele pede agora é para que eles sejam fortalecidos. E aí, a gente precisa entender qual que é a visão de Paulo sobre ser cheio do Espírito. Corre seus olhos aí para Efésios capítulo 5. Dá uma página para frente. Efésios 5:18. O que Paulo vai dizer aqui? Efésios 5:18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Depois que Paulo diz isso, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito, ele começa a narrar uma série de mudanças de comportamento. Ele vai dizer: a mulher é sujeita ao marido, o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja, os filhos são obedientes aos pais, os pais educam os filhos no caminho do Senhor, os servos são bons servos, os patrões são bons patrões. Ele vai dizer o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Quando ele faz analogia com o vinho, não seja cheio do vinho, mas seja cheio do Espírito, Paulo nos leva a pensar que ser cheio do Espírito Santo é ser governado pelo Espírito Santo. O indivíduo cheio do vinho, para usar o português da rua, o indivíduo mamado, ele tem o comportamento alterado pelo vinho. Passa a fazer algumas coisas que antes do vinho não fazia. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, tenha o comportamento de vocês alterado pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente vai entender que Efésios e Colossenses são aquilo que é chamado de cartas gêmeas. O conteúdo de Efésios é muito parecido com o conteúdo de Colossenses. E Paulo tem um versículo gêmeo desse versículo aqui, onde ele diz para o indivíduo ser cheio do Espírito Santo. Vai lá, Colossenses capítulo 3, verso 16. É a carta da frente aí, dá umas páginas para frente, você vai ver. Colossenses 3,16. Guarda a informação, ó. Em Efésios ele diz: seja cheio do Espírito Santo. E o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele é governado pelo Espírito Santo. Colossenses é uma carta gêmea de Efésios.
esse versículo aqui é como se fosse um paralelo ou um gênio de Efésios 5:18. Olha o que Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Onde ele nos leva com isso? Em Efésios ele diz: seja cheio do Espírito Santo. Em Colossenses ele diz: seja cheio da palavra de Cristo. Em Efésios ele diz: o indivíduo que é cheio do Espírito Santo tem o seu comportamento alterado pelo Espírito. Aqui na sequência ele vai dizer: o indivíduo que é cheio da palavra de Cristo tem o seu comportamento alterado pela palavra de Cristo. Logo, ser cheio do Espírito Santo nada mais é que ser cheio da palavra de Cristo. Desconfie de um indivíduo que se diz cheio do Espírito Santo, mas é biblicamente ignorante. Que se diz cheio do Espírito, mas não ama a palavra de Deus. Não dá. Quando o apóstolo Paulo diz, ele ora para que os cristãos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, há sustento que precisamos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te mantém de pé no dia mau, é a palavra de Deus que te faz confiante em Deus, mesmo no dia de adversidade. É a palavra de Deus que te faz se apegar a Jesus Cristo, mesmo quando a vida se apresenta com desgraças para você. Não há vida com Deus a parte da palavra de Deus, ou rejeitando a palavra de Deus. A mais clara evidência de que o indivíduo está progredindo na sua vida cristã é que ele não para de crescer. Um cristão estagnado é aquele que está apenas com os pés molhados e negligenciando todo esse oceano na frente dele, que ele pode conhecer. E ele cresce consciente de que é o Senhor, que esse crescimento está vindo de Deus. Ser fortalecido aqui, irmãos, é Paulo orando para pessoas que já são crentes, pedindo para que Deus os sustente, para que eles continuem a sua vida apesar dessas adversidades. E esse aqui é o mistério da vida cristã. Você se empenha para buscar Deus. Você se empenha para conhecer a palavra de Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus. Você se empenha para continuar nos caminhos do Senhor, lutando para ter uma vida separada para Ele, uma vida de santidade, uma vida que expressa que você o ama. E no fim das contas, você chega à conclusão de que quem está fazendo isso tudo é o próprio Deus. Por isso que em Filipenses 2, versos 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte: olha, desenvolva a salvação de vocês, porque é Deus que está operando em vocês o querer e o realizar. É como se ele dissesse que você só vai ser salvo porque Deus te quer. E a evidência de que Deus te quer é que você quer Deus. Entendeu isso? Por isso que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi primeiro. A igreja é a reunião daqueles que foram escolhidos para escolherem o Senhor. E nós somos fortalecidos quando nós nos apegamos a Ele, crendo que Ele tem nos conduzido. Paulo, então, tem como primeiro pedido de oração aqui, que a igreja seja fortalecida. Você já orou por isso? Você já orou para Deus te manter firme, mesmo no vale de sombra da morte? Ou você pede para Deus tirar o vale? Segundo alvo de oração de Paulo aqui, Paulo pede pela habitação plena de Cristo no crente. Olha aí comigo o verso 17. Então, primeiro, ele ora por fortalecimento. Segundo, ele ora pela habitação plena de Cristo na vida, no coração do crente. Dizendo assim, verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração.
Aqueles irmãos já são convertidos. Paulo não está orando para que eles recebam o Espírito Santo. Ele parte do ponto que eles já têm o Espírito Santo, porque é isso que ele disse no capítulo 1, verso 14. Eles são selados com o Espírito Santo. Eles já têm. O que Paulo pede agora é para que Cristo habite plenamente na vida desses que se dizem crente. Quando ele diz, Cristo habite no vosso coração, ele está nos levando a pensar, ele ora para que Cristo governe ou habite em todas as áreas da nossa vida. Essa é a figura que ele traz aqui. Se nós somos moradas de Deus, é que Cristo habite em todos os cômodos da nossa casa, ou da casa dele. Deus quer ter acesso ao quarto de intimidade. Jesus quer ter acesso àquela sala onde você faz os seus negócios. Jesus quer ter acesso àquele quarto onde você fica sozinho. Jesus quer ter acesso a cada área da sua vida. Quando Paulo ora para que Cristo habite nos cristãos, é para que Cristo ocupe cada área da sua vida. Ele não espera que o cristão verdadeiro seja aquele em que louva a Jesus Cristo na igreja presbiteriana aos domingos à noite. Ele espera que o crente temente a Jesus Cristo é aquele em que Cristo habita todas as áreas da sua vida. É aquele em que Cristo governa o casamento, é aquele em que Cristo governa a educação dos filhos, em que Cristo governa a vida profissional, a carreira, o relacionamento entre amigos. Isso é viver para a glória de Cristo, é ter Cristo habitando em todas as áreas. Será que tem algum cômodo que ele não entra? O Senhor pode ficar aqui, na sala, mas aqui no meu escritório, no meu trabalho, quem manda sou eu. O Senhor pode até ficar aqui na minha igreja, mas em minha casa quem manda sou eu. No meu casamento quem manda sou eu. Na educação dos meus filhos sou eu que dito a regra. Quando Paulo ora para que Cristo habite, é para que todas as esferas da sua vida estejam sujeitas a Jesus Cristo. O texto que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Desde as mínimas coisas. Quando ele diz que comais ou bebais, tudo que você for fazer. Pensa o seguinte: aquela conversa que você vai ter com essa pessoa que está do seu lado quando o culto acabar. Paulo está convidando a nós pensarmos da seguinte forma: o que eu posso fazer para que esse momento agora seja vivido para a glória de Deus? Agora carrega isso para todas as áreas da sua vida. Como eu posso fazer para que esse casamento seja para a glória de Deus? Esse trabalho, essa conversa que eu tenho agora, como que eu posso fazer para que esse momento em que eu estou sentado ouvindo esse cara falar por 40 minutos para a glória de Deus? Ou será que apenas o pregador é que faz algo para a glória de Deus? Eu tenho aprendido que a nossa responsabilidade é mútua. A aplicação também depende de você. E ele diz: estando arraigados e alicerçados em amor. Esse verbo que ele usa aqui, que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando. É como se Paulo mostrasse que o amor é a evidência de que Cristo habita no crente. É como se a gente pudesse pensar o seguinte: olha, como é que você faz para provar que é crente? Tem um monte de gente que diz que é crente.
Tem presbiteriano, tem batista, tem metodista, tem assembleano, tem comunidade não sei das quantas, comunidade não sei do que, tem um monte de crente. Como é que você fala que você é crente? Como é que você prova para mim? Porque nós já chegamos em um contexto de igreja nesse país que já somos contados como mais da metade da população brasileira como crente, mais de 50% de crente nesse Brasil. E quando nós olhamos para uma igreja como essa aqui, perseguida, se reunindo em cavernas, sendo entregues ao matadouro continuamente pelo simples fato de amar Jesus Cristo, os caras mudaram o seu tempo. Aí olhamos para a igreja brasileira, mais de 50 milhões de pessoas irrelevantes, um oceano de profundidade de um dedo. Se você entra nele, não molha nem o calcanhar. Como que eu evidencio que esse Cristo habita a minha vida? Paulo diz: estando vós arraigados. A palavra aqui significa enraizados e alicerçados. Paulo usa duas metáforas: uma árvore e um edifício. O que eles têm em comum? A árvore, para ficar de pé, precisa ter raiz bem fincada, uma raiz bem profunda. Um edifício, para ficar de pé, precisa ter uma fundação muito bem fincada, muito bem rígida. E Paulo está dizendo o seguinte: o amor é aquilo que sustenta a sua vida de cristão. Você evidencia que é crente amando a Deus e essa pessoa que está do seu lado, ainda que ela seja uma carninha de pescoço. A Bíblia diz que evidência de salvação é fé, esperança e amor. Não dá para nos chamarmos ou nos considerarmos como homens e mulheres cristãos se temos a incapacidade de amar aquele indivíduo que pela providência Deus fez cruzar o nosso caminho. Isso é Cristo habitar plenamente em você. Você passa a desejar amar. Eu espero que... Você já orou por isso? Você já orou assim: Senhor, que o meu caráter de cristão seja evidenciado nessa sociedade pela característica do amor. Ajuda-me. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Jesus diz: amar quem te faz bem, isso até o publicano faz. O que ele quer dizer com isso? Até os cidadãos de baixo faz. Até aqueles que passarão a eternidade no inferno, ama aqueles que o amam. Amar por conveniência não é o amor cristão. O amor cristão é aquele que é dado sem merecimento, enraizados e fundamentados em amor. Terceira coisa que Paulo pede. Vamos lá. Eu gostaria que nós orássemos para sermos fortalecidos, né? Eu gostaria que nós orássemos para que Cristo habite plenamente em nós. E a terceira coisa que ele vai pedir é para que haja compreensão, já pegando um gancho do que eu disse até agora, do que é ser igreja. Verso 18. Terceiro pedido de Paulo é pela compreensão do que o Evangelho faz, pela compreensão do que é ser igreja e do que é participar, do que é pertencer à igreja de Deus. Verso 18 ele diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. De onde eu tiro essa ideia? O que Paulo está dizendo aqui? Não há unanimidade entre os estudiosos do texto bíblico. Esse texto é difícil. Esse texto aqui é o que me faz lamentar pela igreja não ter um pregador mais santo, um pregador mais hábil, porque realmente é um texto difícil. Paulo está orando para que os cristãos de Éfeso compreendam
com todos os outros santos, ou seja, com a igreja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo já havia, no capítulo 2, verso 22 dessa carta, comparado a igreja a um edifício. É disso que ele está falando aqui. A igreja é a casa de Deus. E no verso 22 do capítulo 2 ele disse o seguinte: em Cristo também vós, juntamente, junto, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui? A igreja é a reunião daqueles que são edificados em conjunto. Você, em um certo sentido, é isso que significa. Você só é a habitação de Deus enquanto está reunido com a igreja. Por isso que ele está dizendo, edificado conjuntamente. Irmãos, não existe cristão carreira solo. Hoje é muito comum isso no Brasil. Eu sou a igreja. Você é a igreja, você não precisa de templo. É óbvio que você não precisa de templo. É óbvio que você não precisa de salão. Mas você precisa do corpo de Cristo. Você precisa estar ligado a Ele. Ninguém é crente sozinho. Paulo ora para que haja compreensão dos cristãos de que a casa de Deus ela é edificada na congregação dos santos. Rejeitar um momento como esse, rejeitar o culto de adoração como igreja, rejeitar as reuniões do corpo de Cristo nessa cidade, é se revelar como aquele que não entendeu o que é ser igreja. E Paulo ora para esse indivíduo: entenda, você jamais, guarda isso, você jamais será habitação de Deus se rejeitar a comunhão dos santos. Olha para o verso 22, capítulo 2. Capítulo 2, verso 22. Para não ficar nas minhas palavras, porque você pode até pensar assim, acho que esse cara aí está me enganando. Vamos olhar o que Paulo diz. Efésios 2, 22, ele diz assim: no qual, esse qual aqui é Jesus Cristo, também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A palavra que Paulo usa, toda essa expressão aqui, juntamente estáis sendo edificados, no original em grego é uma única palavra. Juntamente estáis sendo edificados. Vocês todos estão sendo construídos em unidade. Vocês estão sendo construídos juntos para serem a habitação de Deus. Em um certo sentido, sim, nós somos a habitação de Deus pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Mas essa habitação de Deus aqui, essa igreja como corpo de Cristo, é edificada na comunhão dos santos. Ninguém é igreja sozinho. Paulo ora para que os efésios entendam isso. E eu oro para que você entenda isso. Quarto pedido de oração de Paulo aqui, nós estamos caminhando para o fim. Quarto pedido que ele faz é para que a igreja tenha o pleno conhecimento do amor de Cristo. Agora, irmãos, eu vou ser sincero contigo, presta atenção aqui. Quando eu estudava esse texto, e eu cheguei nesse momento, eu falei para Deus o seguinte: não dá para pular? Nem dá para passar? Talvez eu sei trazer um Augusto Nicodemos, né? Os irmãos gostam do Augusto Nicodemos. Não sei, trazer um Hernandes Dias Lopes, trazer esses caras, porque aí eu me vi inadequado, com um conhecimento muito superficial, diante da grandeza da afirmação que Paulo está fazendo aqui.
Paulo diz no verso 19, olha aí. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Dentro do recurso de linguagem, é como se Paulo está usando aquilo que é uma espécie de paradoxo aqui. O que é isso? É uma afirmação que é aparentemente contraditória, é algo que aparentemente não tem lógica. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu oro para que vocês conheçam aquilo que é impossível de se conhecer. Como assim? Eu oro para que vocês conheçam o que ninguém pode conhecer. Por isso ele diz, para que você conhecer o amor de Cristo que excede, que vai além. A palavra exceder aqui significa vai além da capacidade de compreensão do ser humano. Ele está dizendo, eu oro para que vocês compreendam aquilo que é incapaz de se compreender. Eu oro para que vocês conheçam, para que vocês experimentem aquilo que é humanamente impossível de ser conhecido. Eu não sei se você acha alguma coisa melhor para explicar aqui. Vou tentar. A palavra conhecer, o verbo conhecer que Paulo usa aqui, não é apenas um discernimento intelectual. Ele não está dizendo assim, olha, eu oro para que vocês estudem Jesus Cristo, o amor de Cristo, perdão. Eu oro para que vocês frequentem a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana, já fica aqui o recado, e estudem o amor de Cristo, para que vocês escrevam livros sobre o amor de Cristo, deem palestra, preguem sobre o amor de Cristo. A palavra conhecer aqui usada por Paulo é o mesmo verbo usado por Mateus quando ele escreve o seu evangelho, no capítulo 1, verso 24 e 25, quando o anjo Gabriel dá notícia para Maria de que ela geraria o Filho de Deus. O que José tenta fazer? Dá a linha. José tenta ir embora. O anjo aparece para José dizendo, olha, calma, o que Maria está esperando aí é do Espírito Santo, não tema em tomá-la por esposa. Aí então José, então já que é de Deus, então vamos lá, vamos cuidar de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, Mateus vai dizer que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nascesse. O verbo conhecer usado por Paulo aqui é o mesmo verbo conhecer usado por Mateus lá, dizendo que José só conheceu Maria depois do nascimento de Jesus. Será que José não sabia quem era Maria? Será que José só ficou sabendo quem era Maria depois que Jesus nasceu? Não, irmãos. O verbo conhecer aqui é uma expressão usada pelos judeus no lugar de relações íntimas. A Bíblia está dizendo que José só teve relações íntimas com Maria depois que Jesus nasceu. Paulo está usando esse verbo aqui para dizer, eu oro para que eles experimentem intimamente o amor de Cristo. Você pode não compreender racionalmente, você pode não compreender com um mero exercício da sua razão, mas é possível provar do amor de Cristo, provar na intimidade. É isso que significa conhecer aqui, usado por Paulo. É você conhecer por experiência, é você experimentar. Ele sabe que não há outra possibilidade para os cristãos continuarem de pé se eles não provarem do amor de Cristo. Sabe por que você peca? Sabe por que eu peco? Porque o pecado é bom. Dá prazer. Ninguém peca fazendo algo que não lhe dá prazer. Eu detesto fazer isso aqui, é muito ruim, mas eu vou fazer. Você e eu caímos porque o pecado nos atrai, com a sua falsa beleza e com a sua falsa garantia e promessa de prazer. Só existe uma forma para você e eu pecar menos: encontrarmos algo que nos dê mais prazer do que o pecado.
Só existe uma forma de você ser atraído pelo pecado: encontrar algo mais belo, que arrebate o seu coração. Experimentar o amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo. Eu acho que jamais vai haver palavras para explicar o que é isso. Eu peço licença. Desisto. Amor de Cristo. Pensa no tamanho do universo. É difícil pensar porque não se sabe ao certo o tamanho do universo. A gente só sabe que é muito grande. Bilhões, bilhões e bilhões de anos-luz para se percorrer de uma ponta a outra. Não se sabe. Quando nós olhamos para o céu, o que nós vemos hoje é o passado. Porque nós olhamos para o céu, nós vemos a luz de estrelas que já não existem mais. Mas nós estamos vendo porque é tão longe que o tempo que ela leva para chegar até nós aqui é muito longo. Então ela já morreu, ela já deixou de existir e a luz ainda está vindo. Tamanha é a grandeza do universo. E a Bíblia diz que nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Ele é infinitamente maior que tudo isso. Agora imagine essa dimensão em amor demonstrado e disponibilizado aos homens. Falta palavra para explicar. Paulo ora para que você prove desse amor. E aí me resta fazer o que Paulo fez. Eu não tenho o que falar, eu oro. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a experimentar desse amor, porque a escola bíblica dominical não vai ajudar. Não há sermão expositivo que seja perfeito o bastante para explicar o que é isso. Eu finalizo. Eu disse que, primeiro, Paulo mostra por que ele orava. Segundo, o que ele pede. E por fim, a quem ele pede. Olha o verso 20, mas eu quero fazer contigo o seguinte: o verso 14 e o verso 20, você vai perceber que é como se ele desse continuidade no pensamento de Paulo. Os versos de 15 a 19 funcionam como uma espécie de parêntese gigante. E olha só, eu vou ler o verso 14 e pular para o 20, você vai perceber que o fluxo do pensamento continua. No verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo encerra a oração apresentando 2 pontos importantes aqui. Primeiro, a capacidade que Deus tem de responder a oração. Ele vai dizer: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu pedi isso, que é complicado, é difícil. Eu estou pedindo coisas que são sublimes. Eu estou pedindo para que a igreja compreenda ou experimente do amor que é impossível de se discernir racionalmente. Mas Deus é capaz de fazer isso e muito mais. Essa é que é a ideia. Ele é poderoso para nos levar. A mente humana vai recuar, mas Deus é poderoso para nos fazer provar desse amor. E o segundo ponto, ele adora a Deus. Na dúvida, adora. Tá bom? Na dúvida, na incapacidade, se rende. Olha o verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Só para fechar com algumas implicações práticas. O que você vai fazer com isso que você ouviu? O que isso tem a ver com a sua vida? Para que serve? Paulo está espantado, porque ele meditou no Evangelho. Eu te pergunto, irmãos, o cristianismo
o entendimento do espanto, do encantamento. Deus conquista o seu coração te encantando com a palavra dele. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você se encantou com essa mensagem? Qual foi a última vez que seu coração acelerou o batimento pelo fato de você ter conhecido aquilo que está escrito? Qual foi a última vez que você se espantou com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que esse livro fez você derramar lágrimas? Paulo nos convida a nos encantarmos com Jesus Cristo e com a sua palavra. Segundo, você ora para quê? O que você pede? Será que você chega diante de Deus e Senhor, obrigado por esse dia, abençoe essa noite. Senhor, obrigado pela segunda, abençoa a terça. Aí o Senhor sabe todas as coisas, abençoa a semana inteira para eu pedir só semana que vem. Ao invés de nós orarmos para Deus mudar as circunstâncias, vamos pegar o exemplo de Paulo e pedir para Deus nos fortalecer diante das circunstâncias. E esse fortalecimento vem pela presença abundante do Espírito Santo. E nós vimos que não há presença abundante do Espírito Santo sem presença abundante de Escritura. Irmãos, não há possibilidade. Sem palavra de Deus, você vai definhar na sua fé. Habitação plena de Cristo, foi por isso que ele orou aqui. Ele deve ser o dono de todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te dar um conselho prático. A hora que você sair daqui, pensa nisso. Pensa nisso, a hora que você for conversar com alguém. Pensa nisso lá no trabalho amanhã. A hora que você tiver a primeira oportunidade de olhar para o encarregado e mandar ele catar coquinho. Você olha para o encarregado e lembra que Paulo diz aqui que o homem cheio do Espírito Santo serve ao seu patrão como se estivesse servindo ao seu Senhor, Jesus Cristo. Só um exemplo para te ajudar a aplicar isso na tua vida. Você acha que é fácil? Eu tenho patrão, eu sei como é que é. Paulo orou para que os homens entendessem a comunhão dos santos. E eu quero te dar esse conselho mais uma vez. Viva na comunhão dos santos. Não rejeite as oportunidades que você tem para estar com a igreja. Não existe cristão carreira solo. Esquece. Participe da igreja. Se empenhe para participar da vida dessa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela o que você pode fazer para melhorar o dia dela. Talvez uma palavra de oração. Sexta-feira que vem nós vamos ter visita nas casas dos irmãos. Sim, participe de algum projeto da igreja. Tem reunião de oração nas quartas-feiras. Tem culto familiar nas sextas-feiras. Tem visita nas sextas-feiras. Se empenhe para participar com os santos. Faça alguma coisa. Busque provar de intimidade com esse Deus que você busca conhecer. Deixa eu só te dar um exemplo prático, irmãos. Ore com esse livro aberto. Permite que as Escrituras guiem a sua oração. Esse é um meio de você provar intimidade com o Senhor. Vá para as páginas das Escrituras e deixe que o Espírito Santo ore por você. Mas gaste tempo com esse livro. Não queira ser alimentado apenas por esses 50 minutos. Certamente você corre o risco de ficar pelo caminho. Que Deus nos ajude. Vamos orar.